é totalmente diferente. E eu estou falando com pessoas que Deus já deu e tem esse discernimento. Deus de vez em quando me dá esse discernimento. E eu chego em lugares onde tem gente pregando e o Espírito está falando: isso não origina de mim. Tem gente cantando, tem gente no altar e o Espírito Santo está no coração. Eu não sou a fonte disso que está jorrando aí em cima. Por mais que possa parecer uma pregação maravilhosa, por mais que possa parecer um louvor extraordinário, André, tem algo aí. E eu quero que você discirna e entenda o que vem de mim e o que não vem de mim. E a gente tem que diferenciar. Existe o discernimento natural da sabedoria bíblica, mas existe um dom de discernir espíritos. Por que é importante a gente saber a diferença? Porque todo mundo pode ter, o outro também, mas é conferido pelo Espírito Santo para você. Só que se eu não entendo o propósito de um dom que o Espírito Santo me confere, eu vou usurpá-lo, eu vou abusá-lo. Se eu não entendo para que serve um dom, eu não vou usá-lo da forma correta. Então, geralmente, se Deus te dá o dom de discernir espíritos, você tem que desenvolver o discernimento da palavra de Deus, que é natural, para saber usar esse dom da maneira correta. Porque muitas vezes Deus dá dons extraordinários para as pessoas, mas elas não sabem utilizar. E acabam usurpando, e acabam abusando, e acabam usando da maneira errada. Exemplo: tem pessoas que têm discernimento de espírito e Deus te permite decifrar um ambiente ou uma postura. Só que tem muita gente que tem esse dom, que tem dom de revelação, onde o Espírito Santo te mostra algo que um ser natural não consegue ver. Só que como você não tem o outro discernimento para saber como lidar com este dom, Deus mostra a vida da pessoa, mas você vai e fofoca sobre ela. Geralmente, se você perceber, quando o Espírito Santo dá um dom de discernimento de espíritos ou de revelação para uma pessoa, ele sempre dá um dom que acompanha para você saber usar esse dom da maneira correta. Por exemplo, pessoas que eu conheço, sérias, que têm um dom de decifrar espíritos, dom de revelação, geralmente o Espírito Santo dá um pouquinho também de um presente chamado dom de intercessão. Porque quando o Espírito te mostra a vida de uma pessoa, não é para você fofocar, é para você orar por ela. Aleluia! Para que Deus vai te revelar o oculto da vida de uma pessoa para você ficar colocando no grupo de WhatsApp, para você jogar na internet, para você ficar com os irmãos? Até da oração a gente tem que ter muito cuidado, falando: não sei não, o modo como ele olhou, a forma como ele falou, o roupa que ela vestiu, não sei não, tem alguma coisa esquisita aí. De fato tem, porque é o Espírito Santo te dando discernimento, mas não é para você pegar o discernimento e falar para o vizinho do lado, é para você levar para Deus, porque só Deus pode consertar e ajudar essa pessoa. Eu estou pregando isso aqui para alguém. Dom de discernimento tem que ser usado com discernimento. Eu preciso disso aqui. E a gente precisa de discernimento para tudo na nossa vida. Agora, não o dom, o discernimento que a gente tira a partir dos provérbios, da sabedoria, da palavra de Deus. Discernimento natural é uma habilidade que nós temos para perceber padrões de um histórico passado e a partir disso a gente determinar um comportamento futuro. Jesus vai colocar isso de forma didática no que eu chamo de inspeção de fruto. Você conhece uma árvore pelos seus frutos. E aqui existe um perigo extraordinário, porque Deus já deu aqui a dica. Sabe como você conhece a fonte, a origem? Pelos frutos dela. Só que o diabo, ele vai querer usar de tudo e de todos para poder confundir a sua cabeça, dizendo que o discernimento que Deus está te dando através da palavra não é discernimento, é julgamento. Então ele levanta um coro de lacradores, militantes fortes que fala assim: não julgueis. A turma do não julgueis é a turma que posta na rede social, que faz barulho, que tem engajamento, que fica enchendo o saco de muito pregador, de muita igreja, de muito pastor, falando: Deus não te chamou para julgar as pessoas. Mas aí Jesus vem e fala assim: oi, você conhece uma árvore pelo fruto. Aí ele fala assim: não julgue a árvore pelo fruto, seu intolerante. E a gente começa a entrar nesse papinho e a gente para de discernir, achando que discernimento é julgamento, achando que a gente está fazendo algo errado. Jesus disse:
você conhece uma árvore pelo fruto. Aí a militância fala, não julgue a árvore pelo fruto, seu intolerante. Mas Jesus não mandou eu julgar a árvore pelo fruto. Ele não disse, vocês julgam a árvore, ele disse, vocês conhecem a árvore pelo fruto. Conhecimento não é julgamento, conhecimento é discernimento. Não misture as duas coisas. Conhecimento é, eu conheço, eu provei do fruto, eu me relacionei, não presta para mim, não funciona para mim, me fez mal e o meu discernimento manda eu me afastar. Entenda, porque não foi bom para mim, não quer dizer que vai ser ruim para todo mundo. Aí já entra no julgamento. É quando eu falo, não prestou para mim, você não vai prestar para mais ninguém. Não é por aí. Não prestou para mim, porque eu conheço uma árvore pelo fruto. Então, quando Jesus, na verdade, propõe, vocês provam, vocês entendem um fruto e conhecem a árvore, Jesus não está mandando a gente julgar, Jesus está mandando a gente discernir. Não pare de discernir as pessoas, porque existem pessoas que não merecem estar no seu círculo de amizade, porque os frutos dela fazem mal para você. Então, ao invés de você falar mal e aí entrar no erro de julgar, só se distancia, porque o seu discernimento está falando, te afasta, porque esse fruto faz mal para você. Então eu preciso de discernimento para saber quando eu devo desistir ou persistir. Eu preciso de discernimento para entender com quem eu devo me relacionar. Quem são as pessoas que precisam estar do meu lado? Eu preciso de discernimento para entender a voz de Deus e os tempos de Deus. Deus não muda a sua palavra. Amém, igreja? Mas os tempos mudam. E para cada tempo Deus tem uma palavra específica. A gente tem que ter cuidado, porque muitas pessoas engajam em um desafio porque ouviram a voz de Deus. E devemos fazer isso. Deus fala assim, vai. Mas depois de um tempo, depois de um novo ciclo, de uma nova temporada, a mesma voz que fala vai, fala vem. Aí você entra em dúvida, não, Deus não vai contra a sua palavra. Se Deus mandou ir, e agora eu estou ouvindo alguém dizendo vem, isso aqui é a voz de Satanás, porque Deus não vai contra a sua palavra. Se Ele manda eu ir, Ele nunca vai mandar eu vir. A palavra de Deus não muda, pastor, de verdade não muda, mas as suas temporadas mudam. E para cada temporada, Deus tem uma palavra específica. Não é ir contra a palavra, é você entender qual é a voz de Deus e qual é o tempo que Ele tem para você. Porque a palavra foi para aquela temporada passada, e você já executou aquilo que Deus mandou. Para essa nova temporada, Deus tem uma palavra específica. Não é isso que Ele faz com Abraão. Abraão pega o teu filho Isaque, sobe e faz um sacrifício. Ele prepara todo o sacrifício, chega no monte, coloca o holocausto, levanta o cutelo e Deus fala assim, vai e sacrifica. A palavra de Deus foi, vai. Quando ele levanta para sacrificar, o que Deus diz? Para. Calma aí, pastor, Deus diz vai ou Deus diz para? Os dois. Por quê? Porque quando ele chega no monte, ele já concretizou o que Deus queria fazer com aquela palavra, porque Deus queria entender o comprometimento e a obediência do coração dele. Quando ele concretizou a palavra do vai, ele fala agora para, não precisa sacrificar o teu filho, porque o mesmo Deus que manda você ir, é o Deus que manda você voltar. Deus não está indo contra a palavra dele. Aprenda a discernir a voz de Deus e os tempos e os ciclos e temporadas que você estava vivendo. Tem muita gente que está nesse questionamento. Eu fui, mas eu não sei se está na hora de permanecer ou de voltar. Eu sinto que é para voltar, eu ouço a voz, mas Deus mandou ir. Busque discernimento na palavra de Deus, porque para muita gente é tempo de retorno aqui nesta noite. Porque a pior coisa é você viver hoje com a instrução de ontem. Tem gente que está vivendo com a instrução, e às vezes pode viver com a instrução de 10 anos atrás, porque Deus não deu uma nova instrução. Mas quando Deus dá uma nova instrução, não é porque Ele muda a sua palavra, é porque você mudou o seu tempo. E para cada tempo, Deus tem uma palavra específica. Alguém tem uma palavra de Deus aqui? Está todo mundo, é muito bonito ver a cara de vocês, está todo mundo com o cérebro explodindo. Por quê? Porque está todo mundo revisitando palavras de Deus. Será que era para voltar? Será que era para ir? Será que era para comprar? Será que era para vender? Você precisa de discernimento. Porque mesmo quando você, pastor Álvaro, discerne o que Deus quer abordar, Deus não funciona conforme a nossa cabeça. O apóstolo Paulo, eu estou falando de Paulo, tá, gente? Ele cita uma situação que para nós seria algo tão difícil de poder conceber e entender.
E às vezes passa despercebido na nossa leitura bíblica. Mas tem um texto de 2 Coríntios, onde ele fala assim: Deus me deu revelações extraordinárias, para que eu não me exaltasse, para que eu não me sentisse o tal, para que eu não fosse o cara, o semideus. Ele colocou um espinho na minha carne. Está escrito assim, em 2 Coríntios 12, 7. E para que eu não me exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes eu roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos dissecar isso aqui. Primeiro, esbofetear não é matar. Esbofetear não é destruir. Esbofetear, ele me ataca continuamente, repetidas vezes. Ele sempre bate na minha porta. E é um mensageiro de Satanás que veio para esbofetear. Ele não veio para te matar, ele veio para te incomodar. Do qual eu pedi a Deus 3 vezes que tirasse. 3 vezes quer dizer que a primeira vez ele orou e não teve resposta. Segunda ele orou. Estou falando de Paulo, meu irmão. E não teve resposta, e você reclamando na metade da oração que você está fazendo, que Deus ainda não falou nada. Na primeira ele fez, Deus não respondeu. Na segunda fez. Na terceira Deus respondeu. E a resposta é uma resposta inconclusiva. É uma resposta indefinitiva. Porque o Senhor não responde direto o questionamento dele. Arranca de mim. Olha o que Deus fala: meu filho, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente na sua vida. E aqui deixa eu entrar dentro do discernimento. Paulo é um homem de discernimento, e ele soube discernir a fonte. O texto deixa bem claro: foi enviado um mensageiro de Satanás. Ele discerniu qual foi a fonte do incômodo dele. De onde vem? Eu discerni, é de Satanás. Só que o diabo enviou, Deus olhou, Deus gostou e Deus deixou. Como assim, pastor? Satanás mandou e Deus manteve que Satanás enviou? Paulo, você não gosta do que isso faz com você? É porque você não está vendo o que está fazendo por você. O bem que isso faz para você é maior do que o mal que faz com você. O positivo disso é muito maior do que o negativo disso. Então eu não vou mudar o incômodo, mas eu vou te dar graça para você suportar o incômodo. Em outras palavras, eu não vou mudar a situação, mas eu vou usar a situação para mudar você. Meu irmão, a gente precisa ter discernimento para não pirar a cabeça. Eu estou falando de alguém que discerniu qual é a fonte, não era de Deus, mas quando Deus viu o espinho, ele olhou e falou assim: eu vou deixar, porque o bem que isso causa em você é muito maior do que o mal que isso causa em você. Porque quando Deus quer, até Satanás trabalha para um fim que Deus quer. Lembra daquela história que dizem, não sei de quem é, mas da irmã Maria, que era lá tão crente que ela não cantava a música do mundo, não falava a música do mundo, não se comunicava com ninguém, não pegava nada. Aí um dia o pessoal falou assim: vamos pegar essa irmã, vamos deixar uma cesta básica, vamos pegar isso aqui e a gente vai consagrar a Satanás, vamos fazer um ritual, a gente vai até a casa dela, entrega para ela, deixa de presente, ela vai comer, e depois que ela comer, a gente falou: isso aí que você comeu é alimento de sacrifício a Satanás. Aí fizeram isso, ela não sabia. Colocaram, ela fez uma feijoada, pegou aquela comida e foi, no final, veio todo mundo que queria pegar. Ela falou assim: está vendo isso aqui? Foi Satanás, a gente fez um trabalho aqui, entregou para você, então você está se alimentando de comida de oferenda. Aí ela falou assim: glória a Deus, porque quando Deus quer, Ele usa até Satanás para trazer comida para minha casa. Discernimento. Então existem situações que Deus não vai mudar, Ele vai permanecer. Por quê? Porque se não fosse isso, você seria exaltado demais. Nariz em pé demais. Deus te conhece, Deus sabe que você não é fácil, Deus sabe que tua cabeça dura, Deus sabe que qualquer trocado que sobra, você já anda assim, não fala com ninguém do lado. Então Ele deixa um espinho na carne, porque Ele fala: esse espinho serve mais para o teu bem do que o teu mal.
Todas as situações que Deus permite a gente passar é porque Ele usa a situação para mudar a gente. Se alguém já passou por isso, pode testificar com glória a Deus. A gente precisa de discernimento para a gente entender os tempos de Deus e a caminhada com Ele. Foi isso que a gente viu e leu um pouco no texto, quando Deus tira o povo do Egito e leva o povo para o deserto, a caminho da terra prometida. Porque quando eles saem do Egito e entram no deserto, a temporada de maná é uma temporada de surpresas, porque eu não sei o dia de amanhã. Quando eu estou no Egito, eu sei que vou ter que acordar nesse horário, eu sei que nesse horário eu almoço, eu sei que eu não vou ter esse pagamento, eu sei que é isso, mas eu sei onde eu durmo, onde eu como, o que eu faço, quando. Mas quando eu estou no deserto, o que vai acontecer? A temporada do maná é uma temporada de surpresas. Mas só porque você foi surpreendido, não quer dizer que você não está pronto. Porque Deus já estava trabalhando, enquanto você estava lá no Egito, para quando Ele te surpreendesse, você ficasse assim, uau, eu não esperava isso, mas eu estou totalmente preparado para essas fases, totalmente pronto para esse estágio que Deus quer me trazer. Agora, estar pronto não quer dizer se sentir pronto. Isso aqui é libertador para muita gente, porque tem muita gente que está parado, estacionado, não começou a fazer o que Deus chamou para fazer, ou aquele empreendimento porque você não se sente pronto. Estar pronto não tem a ver com se sentir pronto. Pergunta isso para o sábio Salomão. Salomão, quando assume o trono com quase 18 anos, entenda, ele cresceu no palácio, ele conhecia o palácio, mas crescer e conhecer o palácio não é a mesma coisa que ser rei e administrar o palácio. Eu cresci na igreja, eu vi uma grande igreja, mas uma coisa é crescer dentro da igreja, ser um filho de pastor. Outra coisa é ser o pastor da igreja e administrar essa igreja. Então, quando ele vê o tamanho do desafio, por mais que ele conheça, ele fala, eu não tenho sabedoria para isso. Tanto que se você for ler, quando ele sacrifica, Deus aparece em sonho, o pedido dele é, Senhor, dá ao teu servo um coração com sabedoria para discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, para julgar esse tão grande povo que é teu. Ele pediu um coração com discernimento. E a minha pergunta para você, ele saiu daquele sonho, acordou no outro dia falando, estou me sentindo capacitado. Você não vai ler na Bíblia que em nenhum momento ele se autodenomina ou se impõe dizendo, eu sei que eu estou sábio, eu sei que eu sou sábio, eu sei que eu tenho discernimento. Ele nunca se sentiu sábio. A sabedoria dele, o discernimento dele, era executado durante as decisões corriqueiras e cotidianas do dia a dia. Pela fé, ele entendia que aquilo que Deus prometeu para ele, dizendo que ele tinha sabedoria, estava pronto, ele já poderia exercer. Se Deus disse vai, é porque Deus te prepara, Deus te fez pronto e você precisa fazer alguma coisa, porque você nunca vai se sentir pronto o bastante para iniciar o projeto que Deus te deu. Toda vez que Deus dá um projeto para alguém, pelo contrário, o projeto de Deus é tão grande que ele aciona na gente um gatilho de inaptidão. Quando Deus chega para o próprio Moisés, para tirar o povo do Egito, Moisés, vai para lá, fala com o faraó, faz isso. Ele começa a falar as razões pela qual ele não tem capacidade. Mas ele já estava pronto, mesmo não se sentindo pronto. E eu quero falar isso para você. O mesmo Deus que falou para Moisés, Moisés, a minha palavra, eu vou te dar sinais. Você talvez não se sinta pronto, mas se Deus te deu uma palavra, começa a andar em cima da palavra de Deus. Porque quando você abrir a boca, Ele te dá sabedoria e discernimento para colocar as palavras certas, as letras certas, as pessoas certas, o local certo. Comece a fazer mesmo sem se sentir. Se Deus te chamou, é porque você já está pronto. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ah, meu Deus, eu preciso de sabedoria, é isso. Eu vou ser pai de 4 filhos. Pergunta se eu me sinto preparado para ser pai de 4 filhos. Não me sinto nem preparado para estar casado ainda. Então, essa vai para a internet, né? Sempre tem o meu Deus no fundo da Nayane. Temporada, gente, de maná, é temporada de surpresas. Mas só porque eu fui surpreendido, não quer dizer que eu não estou pronto. Deus já vem trabalhando na tua vida para te deixar pronto. Agora, veja, olha a didática, olha a sabedoria de Deus por trás da caminhada do povo na saída do Egito, passando pelo deserto e entrando na terra prometida. No deserto, não tinha comida, e todo dia eles acordavam com o que a Bíblia denomina como maná. Era como se fosse
O texto bíblico, a descrição bíblica do maná é uma coisa pequena, redonda, miúda, que parecia geada, como se fosse um floco. E a Bíblia descreve o sabor como se fosse algo que lembra um gosto de mel ou um bolo de mel. Por que maná, pastor? Porque a palavra maná literalmente significa o que é isso. Então, eles viam aquele negócio espalhado pelo chão e perguntavam assim: o que é isso? Deus, eu pedi pão, o que é isso? Deus, eu pedi uma porta aberta, o que é isso? Deus, eu pedi um esposo, uma esposa, o que é isso? Vigia, crente. Deus, eu pedi aumento. Deus, eu pedi frutificação. Deus, eu pedi liberdade. Deus, eu pedi isso. Deus, o que é isso? Quantos já se questionaram, perguntando para Deus, o que é isso? O tempo do maná é o tempo que as realizações de Deus não combinam com as suas expectativas. Ai, eu estou pregando isso aqui. É quando a performance de Deus não combina com aquilo que você está esperando. Porque a resposta de Deus, às vezes ela é tão diferente do que você espera, que você nem percebe que Ele já respondeu a sua oração. Aleluia. Eles pediram um pão. De manhã eles acordam. O que é isso? Porque quando a gente pede pão, a nossa expectativa é que venha uma bandeja de pão quentinho, na chapa, com um ovinho, gema mole, glória a Deus, aleluia. Quando a gente pede de Deus, a gente quer o projeto finalizado. Eles querem pão? Ok. O que é isso? Deus respondeu ou não respondeu a oração? Vocês são uma igreja madura, e eu já preguei muito isso aqui. Quando Deus dá o projeto e fala que vai chover, Deus não dá uma arca pronta. Deus entrega para Noé um projeto. O que você tem na mão não é o que Deus quer dar para você. O que Deus já entregou na sua mão não é tudo que Deus quer entregar. Você está pedindo pão, Ele deu maná. Você está pedindo arca, Ele botou um projeto. Você quer algo finalizado, mas Ele coloca na tua mão algo para você trabalhar. E quando você trabalha e rala e se esforça dentro daquilo, você vai transformar aquilo que Ele colocou na sua mão no objeto finalizado, que é a tua resposta de oração. Porque Deus trabalha assim. Deus nunca vai te dar o projeto pronto, mas vai te dar algo, uma semente para você trabalhar. Historiadores diziam que maná é tipo uma semente. E alguns vão dizer, e aqui eu não estou falando que é bíblico, mas eu dei uma estudada sobre o que é maná, de onde vem, como pensam que era. Eles falavam, é como se fosse flocos, é como se fosse sementes, e eles ralavam aquilo, e com o pó, como se fosse um trigo, a partir do pó e do trigo, do maná, aí que eles faziam pão. Olha que bonito. Deus coloca algo na tua mão. Se você estiver disposto a ralar, você vai produzir o resultado final que você quer. O nosso grande erro é que a gente vem aqui, gente, no culto de quinta-feira, que vai passar a ser quarta-feira. A gente vai falar isso ainda, eu vou falar. Por quê? Porque nós estamos pregando no culto de quinta-feira, que a partir do próximo mês vai vir para quarta-feira, para não ter interrupções por causa de outras coisas. Estamos falando sobre o poder da oração. O que é a oração? Nós não recebemos o que queremos porque nós pedimos mal. A gente pede a arca pronta, aí Deus dá um projeto. A gente pede o pão quentinho, aí Deus dá a semente para a gente ralar e produzir. A gente pede dinheiro, e Deus te dá uma ideia. Deus te dá uma estratégia. Deus te dá uma inovação. Por quê? Porque se você estiver disposto a pegar o que Deus te deu e ralar, Deus não apenas vai te dar dinheiro que possa ser gasto com o investimento que você vai fazer, mas Ele quer te dar uma ideia, porque a ideia será uma fonte inesgotável de provisão e de renda, você entende? Ele não quer te dar algo só que paga ali e acabou e você busca primeiro, porque isso é mentalidade de deserto. Todo dia eu acordo e eu tenho a provisão de Deus. Todo dia eu acordo e eu tenho a alimentação de Deus. Só que Deus, Ele sufoca a provisão quando você se vicia nela. O maná, ele só persistia por 24 horas. Então, se Deus dá algo e dava para ele, e eles quisessem estocar e guardar para vender ao dobro no próximo dia, eles guardavam no caminhão baú. Quando eles abriam o caminhão baú de maná, já não existia maná nenhum, porque Deus não permitia que durasse mais que 24 horas, a não ser no dia anterior, o sábado. Por quê?
Porque Ele sufoca a provisão. Pastor, por que Deus sufoca a provisão? Porque Ele está te treinando. Porque você está no estágio do maná, do deserto. Sabe que estágio é esse? Eu te dou o alimento e a comida de hoje. Se amanhã você tiver fome, vem para mim, que eu tenho mais para te dar. Eu vou te dar paz por hoje. Se amanhã você precisar de paz, vem a mim, que eu vou te dar. Você tem felicidade só por hoje, mas se amanhã te faltar felicidade, vem para mim que eu vou te dar. Eu sou uma fonte inesgotável daquilo que você precisa, e tudo aquilo que você necessita pode vir para mim que eu vou te dar. Aleluia, glória a Deus. Mas isso é dinâmica de deserto. Deserto, eu preciso de um milagre sobrenatural todo dia. Mas o projeto de Deus não é te dar um milagre sobrenatural todo dia. O milagre de Deus para você não é vida de deserto, é vida de Canaã, de terra prometida. Terra prometida, eu não preciso de um milagre todo dia. Tudo aquilo que eu planto eu colho. Todo o esforço do meu suor e do meu trabalho traz um resultado. Mas você entende a importância nessa ótica do tempo do deserto e do maná? Porque veja, a dinâmica de Canaã: brota alimento. Eu não preciso pedir e orar mais para Deus. Eu preciso só estender a mão e tirar da árvore. Porque lá no deserto eu orava para ter comida. Hoje eu oro agradecendo pela comida que eu já tenho. Então quando Deus transiciona a gente de estágio, quando Ele tira a gente de deserto para Canaã, Ele tem que trabalhar o nosso coração e a nossa fé. Porque aquilo que antes você precisava orar e buscar a Deus para ter, em Canaã, não precisa orar e nem buscar Ele, você já tem à sua disposição. Aleluia, mas às vezes é difícil, porque quando a gente tem aquilo que antes a gente precisava orar, a gente se distancia de Deus. Porque agora eu falo assim, é o meu trabalho que está dando o meu salário. Antes você orava para ter o dinheiro no final do mês, para pagar o aluguel, para pagar a gasolina, para pagar o IPVA. Aí Deus te transiciona, te levar para a terra prometida. Tu não precisa mais orar para Deus, é só pegar, nem cartão, aproxima na maquininha, tchum, nem automático já faz. Aí você não busca mais a Deus. Porque todo dia, a época do maná é uma época que Deus se certificava, que todo dia você precisava buscar Ele para se lembrar: eu só tenho roupa porque Deus me deu. Eu só tenho comida porque Deus me deu. Eu só estou de pé porque Deus está permitindo. Ele coloca nuvem, Ele coloca fogo, Ele protege, Ele manda cordonizes. Então, na época do maná, a gente tem essa certeza: eu preciso e eu sou totalmente dependente de Deus. Só que em Canaã não. Em Canaã, eu não necessariamente preciso orar pelas coisas que eu orava. Eu não preciso buscar a Deus como eu buscava lá, porque agora é só esticar a mão, é só passar o cartão, é só ir no restaurante e botar no débito e botar no crédito. Antes eu não tinha isso, e eu tinha que me ajoelhar, eu tinha que fazer propósito com Deus, eu tinha que ir para a casa dele e mostrar minha total dependência com Ele. Então em Canaã, eu não preciso orar para Deus fazer, eu oro agradecendo pelo que Ele já fez. Só que essa temporada é uma temporada muito complexa para algumas pessoas, e principalmente para a nossa fé. Porque para a fé de muitas pessoas é mais simples você ter uma dependência total. É mais simples você buscar quando você precisa do que você ter quando você deseja. A minha pergunta é: será que Deus pode confiar em você com Canaã? Em uma época que você não precisa buscar Ele para comer, você não precisa buscar Ele para se vestir, porque no deserto você tinha que ter a provisão dEle todo dia. Canaã não. A minha pergunta é: a bênção que Ele te deu vai te aproximar mais dEle ou vai te distanciar dEle? Porque quando eu não vivo o deserto, eu estou em Canaã, eu acho que tudo é resultado do meu esforço, do meu trabalho e do meu intelecto. Então, antes eu precisava, eu buscava a Deus e Ele me dava. Como eu não preciso buscar e orar mais a Deus para ter, eu não preciso mais de Deus para viver. E a gente acaba se distanciando de Deus, não pelas coisas ruins, mas pelas coisas boas que Deus coloca na gente. Deixa eu falar uma coisa para você: é mais difícil lidar com bênção do que com perseguição, do que com tribulação. Porque essa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um eterno peso de glória.
Aqui o escritor está colocando duas coisas e medindo as duas. Qual é o peso da tribulação? É leve e é momentâneo, e da glória é pesado e eterno. Porque a tribulação não te esmaga, mas a glória sim. Pergunta do Michael Jackson, o que acabou com ele? Se foi quando ele batia nas portas com Jackson 5 para cantar, para ter o que comer no outro dia? Ou foi quando ele se tornou o rei do pop? Foi quando ele chegou no auge da sua carreira, que o peso da glória esmagou ele, porque ele não soube lidar e não aprendeu tudo que tinha na época do maná e do deserto. Glória é muito mais pesado do que tribulação. É por isso que Deus deixa a gente passar pela tribulação, porque é o peso da tribulação, sendo leve e momentâneo, que vai trabalhando, vai trazendo musculatura, vai me dando fé, vai me dando entendimento, vai me dando discernimento para viver os tempos de glória. Porque se eu tenho dinheiro no banco, eu não preciso mais orar para Deus por provisão. Será que eu vou parar de orar para Deus, já que eu não dependo dele nesta área da minha vida? Só porque você não depende, não quer dizer que você não precisa. Você precisa de Deus para tudo na tua vida, tudo que você tem é dele. Só que no tempo de Canaã a gente esquece, porque no tempo de Canaã Deus não se certifica de lembrar a gente. No deserto sim, crescia sapato no pé de menino, roupa no corpo de pessoas, 40 anos, pessoas que eram recém-nascidas, quando chegaram no final estavam com 40 anos de idade. Pastor, onde conseguiram roupa? Não compraram, não tinha shopping para comprar não. A roupa da qual eles vestiam iam crescendo no corpo, e todo dia eles lembravam, só estou vestido porque Deus me veste. Mas isso é lembrança de deserto e de maná, não é de Canaã. E a gente acaba se distanciando de Deus quando Deus nos abençoa. E aqui eu já vou terminando. Sobe aqui, banda, para mim, por favor. Vai tocando bem baixinho aqui um ritmo. A temporada de maná é uma temporada que representa suprimento temporário. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus por isso. O estágio do maná, a época de maná, a temporada de maná é a temporada de um suprimento temporário. Ou seja, maná não foi feito para durar para sempre, é temporário. Fica tranquilo, pastor, eu odeio esse salário. Isso é um maná para você, não vai ser para sempre assim. Pastor, eu odeio o ambiente onde eu estou inserido. Isso é um maná, é por pouco tempo. Daqui a pouco vai ter a terra da promessa para você. Pastor, eu não gosto muito do ambiente que eu estou inserido, mas eu preciso fazer aquilo para eu sobreviver. Não se preocupa, é temporário, é época de maná, porque todo maná cessa. A Bíblia fala que um dia o maná cessou. Por quê? Porque Deus não quer que você viva todo dia de um milagre sobrenatural. Ele quer te levar para Canaã, Ele quer dar resultado no trabalho que vem do seu suor, mas Ele não quer que você se distancie dEle. Entende o dilema que Deus não vive o dilema, mas nós vivemos? Porque Deus conhece o nosso coração. Se eu der muito, se distancia. Às vezes, Deus suprime de muita gente, porque se Deus desse, se desviaria. Então, você não viverá maná para sempre. Chegará o tempo que você não precisará de algo que tem gosto parecido com mel ou pão de mel, porque você vai estar pisando na terra que mana leite. Não vai precisar de algo parecido, não. Não estou falando que maná é falsificação. Eu não preciso dar algo que lembra, que parece. A terra onde você está vai manar leite e mel. Alguém recebe essa palavra e esta promessa. Mas é como eu administro o que eu tenho hoje que vai determinar se eu fico um pequeno ciclo ou 40 anos. Então aproveite a época de maná, porque é a época que Deus escreve no nosso coração. Você só anda, você só se veste, você só come, você só respira por causa de mim. Quando eu te der e você tiver de sobra, não esqueça de quem te deu. Isso aqui é maravilhoso. Então, não é porque nós não dependemos de Deus em alguma área que a gente vai deixar de precisar ou esquecer Ele. Então, em Canaã, a gente não depende mais de Deus para comer, consequentemente, achamos que não precisamos mais de Deus para viver. E aí a gente entra para mim, pode tocar bem baixinho, gente, num texto que é o texto mais triste, para mim, um dos textos mais tristes da Bíblia. Tem vários, mas esse aqui para mim
Porque as pessoas que viveram um pouco de deserto, comeram um pouco de maná, foram instruídas e aprenderam com isso. E isso gravou na memória, na cabeça e na fé delas a dinâmica que Deus tinha. Quer felicidade? Busque em mim que tem. Quer comida? Busque em mim que tem. Quer saúde? Busque em mim que tem. E quando eu não precisar mais disso, será que eu continuo buscando a Deus? Não para ter o que Ele pode me dar, mas para ter um relacionamento e agradecer por aquilo que eu já tenho. Porque um texto fala assim, ó, Juízes, capítulo 2, versículo 8. Para mim, um dos textos mais tristes da Bíblia. Josué, que é o líder que tira o povo do deserto e leva para a terra prometida. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Morreu com idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida, todos da sua geração morreram, é o que esse texto está falando. Todos aqueles que transicionaram, que viveram tempo de deserto e tempo de terra prometida, aprenderam com o deserto e desempenharam na terra prometida. Então todos aqueles dessa geração que viveram o maná, que dependiam totalmente de Deus, morreram. Agora, a próxima geração não sabe o que é maná, porque já nasceu na terra prometida. Aí olha o que o texto fala. Depois que toda aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. O que os afastou, pastor? A falta de dependência diária, a falta de busca diária. E às vezes Deus permite faltar algo para a gente buscar nele, porque se nós tivéssemos, a gente não buscaria, não se relacionaria e não agradeceria. Deus quer que você viva na terra da promessa, mas com o coração dependente do deserto. Será que dá para a gente fazer os dois? Por que a gente muda? Por que quando Deus abençoa, a gente se transforma, a gente não é grato? Eu vivia na igreja, Deus me abençoou, Deus dá carro, Deus dá avião, Deus dá barco, Deus dá condição, e eu não estou mais na igreja. Meu irmão, se Deus te deu tudo isso, era para você chegar mais rápido na igreja, era para facilitar a tua fé e o teu serviço. Então antes você servia, agora que a empresa cresceu, eu não tenho mais tempo. Agora que a empresa cresceu, você tem autoridade para delegar para um gerente, trabalha no sábado, trabalha no domingo, que eu vou na casa do Senhor e eu vou servir a Deus. Por que as bênçãos de Deus, por que Canaã, por que a terra que manda leite e mel, tira o nosso coração de dependência? Quando é assim, a gente tem que viver um pouco de deserto e de maná, para a gente lembrar por que nós estamos aqui, por que a gente veste, por que a gente come e por que a gente respira. Se você é um desses que é totalmente dependente do Senhor, se coloque de pés nesse momento. Sobe aqui, Gabriel. Aleluia. Chorabá, cantarabaçu, andarabaxu. Turabas, cantarabaxu, andarabaxu. Aos teus servos aqui em São José dos Campos, dá um coração sábio para discernir o que é certo e errado. Dá um coração sábio para a gente discernir que nada podemos, nada somos, nada temos, se não for pela graça, pela misericórdia de Deus. Mesmo não necessariamente diretamente precisando de Deus para comer, eu só passo o cartão, tem dinheiro no cartão e o alimento chega para mim. Eu não preciso orar, eu não preciso suplicar. A minha oração mudou de uma oração de súplica para oração de agradecimento. Porque quando Deus nos abençoa, até a nossa oração muda. Antes a gente orava para ter, hoje a gente ora agradecendo, porque tem todo dia e nunca vai faltar, e a gente não se preocupa mais com isso. Por que o nosso coração se distancia de Deus? Quando nesse momento era para se aproximar de Deus, e se levantou uma geração que não conhecia a Deus. Texto mais triste da Bíblia Sagrada, um dos mais, top 10 para mim. Feche o seu olho. Peça para Deus um coração cheio de discernimento, para você discernir a origem das coisas que vêm na sua vida, para você discernir a voz de Deus e os tempos que você vive, para você discernir as pessoas com quem você se relaciona, porque a gente conhece a árvore pelo fruto. É discernimento, não é julgamento, é conhecimento. Peça para Deus para você entender
Quais são as fases que você vive agora? E se Deus te abençoou, peça para Ele nunca tirar do teu coração os ensinamentos que Ele te deu quando você estava no deserto. Para você nunca esquecer que todo dia você dependia dele para comer, para se vestir, para pagar aluguel, para se levantar, para se transportar. Aí ele te tira de lá e traz para cá e você foge dos caminhos dele. Não é assim não. Peça para Deus sempre te lembrar todos os dias. Se você acorda numa mansão, peça para Deus, na mansão que você mora: Senhor, me lembra que eu só posso acordar nessa cama gostosa, nessa casa boa, porque Tu que me deu. Não é o meu trabalho, não é o meu esforço, não é o meu talento, não é o meu dinheiro. Isso aqui é a Tua graça na minha vida. Senhor, não tira a gratidão do meu coração, porque eu não quero me distanciar de Ti pelas bênçãos que Tu me concedeu, mas eu quero me aproximar. Entre em espírito de oração. Deixa eu fazer um convite aqui. Se você está aqui hoje, eu quero te convidar a aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar na tua vida. Lembra que eu falei de discernimento de espírito? Esse espírito que tem. E se você quer esse discernimento, aceite esse espírito, que ele entra na tua vida. Ele vai entrar com presentes para a tua vida. Ele vai trazer conhecimento, ele vai trazer sabedoria, ele vai trazer discernimento, ele vai te dar diligência. Você precisa ter o Espírito Santo para conseguir viver e ver coisas que homens naturais não podem. E eu só posso ver isso quando eu tenho o Espírito sobrenatural na minha vida. E para isso você precisa aceitar Jesus. Se nessa noite você quer tomar essa decisão de aceitar Jesus, sai do lugar onde você está, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Segundo convite: se por alguma razão você se distanciou dos caminhos do Senhor, pastor, eu fui aquele que nasci na casa do Senhor, nasci conhecendo a palavra, tive tudo, mas por alguma razão eu com a minha geração, e cresceu uma geração que não conhecia Deus, e não viveu, não lembrou, não sabia dos feitos que Ele havia feito por Israel. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e hoje precisa se reconciliar, saia do seu lugar. O Gabriel vai cantar aqui. Tem uma unção especial nesse local de reconciliação. Se você quer voltar aos caminhos do Senhor, se você convidou alguém e essa pessoa nunca aceitou a Jesus, pergunta para ela: você quer aceitar Jesus? Se ela der positivo, traz ela aqui à frente. Se ela falar: eu estou com vergonha, fala assim: vergonha não é aceitar Jesus. Vergonha é viver a vida inteira sem ter Ele. Você é pescador de homem, pesca essa pessoa, joga a rede, traz essa pessoa aqui para frente, porque ela precisa receber esse espírito de discernimento, esse espírito de paz, esse espírito de intercessão, o Espírito Santo do Senhor que vai te selar e te levar para o céu. E se você está afastado, o convite está aberto. Nós vamos louvar e adorar o Senhor. Enquanto isso, se você sente no seu coração, saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui nesse lugar. Sua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tem alguém? Tentei me esconder, com medo de não ver, mas Sua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vamos louvar a igreja. Vamos cantar como grande coro. Diga: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Sua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Sua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo
Seja atraído. Atraído pela tua presença, não me cansarei da atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. A cachaça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu já não tinha me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. A cachaça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu já não tinha me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tua morte na cruz, Pai. Obrigado. Tem uma vida aqui à frente. Existe festa no céu hoje, pela salvação de um pecador que se arrepende. Tem mais alguém? Tem mais alguém, entenda. Discernimento, toca bem baixinho. Discernimento é necessário para eu distinguir momentos. Existem momentos que quando eu tomo uma ação, eu recebo aquilo que está sendo ministrado. Você precisa desse discernimento. E o que está sendo colocado aqui é a salvação de um Jesus que morreu na cruz do Calvário por você e te convida. É algo precioso. E se você não distinguiu isso, eu estou desenhando para você um Jesus que te amou, que olhou para você e que viu o teu potencial e falou: eu vou morrer por ele, porque ele é importante para mim. E se você quer receber o sangue de Jesus, ou você quer se reconciliar com ele, você precisa estar aqui. Seja agora na oração, depois para receber essa oração. E que você tenha discernimento na sua vida. Pastor Márcio, ore por esta vida aqui e pela igreja para que possamos terminar. Estenda sua mão para cá. Estamos felizes. Uma alma. Aleluia. O inferno perdeu nesta noite. O inferno perdeu nesta noite. O céu ganhou. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela palavra que ouvimos. E agora esta vida que veio aqui à frente, ó Deus maravilhoso. Há lágrimas nos seus olhos. Então eu te peço, Espírito Santo, faz habitação na vida dele agora. Perdoa todos os seus pecados, ó Deus maravilhoso. Entra com toda a providência que ele necessita e escreve o nome dele no livro da vida. Ó Deus maravilhoso, tu sabes o que ele precisa de ti, do teu discernimento, da tua direção, da tua ajuda, do teu consolo. E eu te peço nesta noite, ó Deus maravilhoso, que tu faças o melhor por ele, ó Deus Pai, e que nós possamos estar ao lado dele em tudo que ele precisar, nesta caminhada que ele vai ter contigo. Nós oramos, nós te adoramos e nós te agradecemos pela vida dele, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Pode dar bênção, pastor. Faça assim com a sua mão. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam juntos: amém. E agora levante o seu punho mais alto que puder e com toda a alegria dê um brado de vitória dizendo: a vitória. Lá na saída tem o material do Gabriel, alguns livros. Passe e abençoe esse servo de Deus. Se você foi abençoado por ele, Deus te abençoe e tenha a melhor semana da tua vida. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado e, vamos falar a verdade, impactado. Essa série de mensagens é aquela que você precisa ouvir e colocar em prática.
Não é isso que Jesus falou sobre quem constrói a casa na rocha e quem constrói a casa na areia? Aquele que constrói na rocha ouve as minhas palavras e as aplica. Aquele que constrói na areia ouve, mas não coloca em prática. Então, a questão aqui não é ouvir, é praticar o que ouviu. Que você possa, a partir desta ministração, construir algo grande na rocha, num local inabelável. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, no mesmo canal, no mesmo horário. Deus tem algo grande para falar.